Olá, olá a todos que estão acompanhando o canal de liderança X mais Ri. A pergunta de hoje é: você já se perguntou como cobrar resultados sem sacrificar o bem-estar emocional da sua equipe? Eu sou a Michelle Hack, mentora de liderança humanizada e CEO do Open the Doors. O canal de liderança X mais Ri é esse espaço onde a gente conta histórias de líderes reais, humanos, né, que aprenderam a desenvolver superpoderes. E o superpoder de hoje é acolhimento. Essa potencialidade vem da energia feminina, para quem não conhece, não da mulher. Importante, a gente está vivendo tempos de muitos desafios a respeito do que é papel, né, de gênero dentro da liderança, e não é sobre isso. É sobre as potências, é sobre as energias que a gente precisa entender, o que nos orienta e nos ajuda a desenvolver soft skills. O Open the Doors ajuda a despertar essas potencialidades femininas, masculinas, principalmente para que a gente consiga desenvolver negócios mais humanos, sustentáveis, e a gente faz isso com um trabalho bastante humanizado de rodas de conversa, workshop, treinamentos em geral, para que essa liderança humanizada ela realmente faça sentido na prática, né? E não seja mais um conteúdo daqueles que a gente só ouviu falar, mas não sabe nem como utilizar, não é verdade? Bom, se você já se perguntou, né, como que a gente faz para cobrar resultados ao mesmo tempo que a gente precisa entender as pessoas, entender que tem que ter um cuidado, tem que desenvolver ambientes psicologicamente seguros para que a gente consiga né, realmente promover o bem-estar das pessoas que trabalham com a gente. E nesse mês que nós estamos, né, fazendo essa conversa, nós estamos no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, e é um mês de prevenção ao suicídio. Mas a gente vai falar de algo que acontece muito antes desses casos super graves. E só um parênteses, tá? Que eu acho super importante. Muita gente deve estar ouvindo, Setembro Amarelo, suicídio, por quê? Isso não é tão, né, importante dentro de conversas a respeito de negócios, gestão de pessoas. Sim, gente, é muito importante e muito relevante. Eu, né, trabalho com isso, com desenvolvimento de pessoas, e o que a gente mais ouve dentro dos ecossistemas, né, de inovação, de gestão de negócios, é a quantidade de pessoas que se suicidam, e muitas vezes dentro dos ambientes de trabalho. E isso não chega na mídia. Então, sim, isso é um caso muito sério. Mas a gente aqui vai falar de algo que acontece antes, mas muito antes desses casos mais graves, né? A gente vai falar dos problemas do dia a dia, de relacionamento com as pessoas e os problemas de saúde mental que todos nós temos. Eu não sei vocês que estão ouvindo aqui, mas sempre que eu estou numa conversa informal, formal também, mas informal, principalmente numa mesa de bar, de restaurante, se a gente fala de problema de saúde mental, todo mundo na mesa, tá, sempre tem uma história para contar de algo muito difícil que passou. E muitas dessas pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu gosto de desenvolver conversas de conexões mais próximas, geralmente são muito motivadas por propósito. São pessoas que gostam muito do que fazem. Então, aquela relação de que a gente acha que só tem problema de saúde mental, né? Quem realmente não se adaptou à empresa onde está, ou está numa função que não gosta, né? Realmente está desconfortável, não é totalmente verdade, né? Para todo mundo, esse sapatinho aperta e aperta muito. E eu acho extremamente importante a gente fazer essas conversas, porque equilibrar esses dois polos, né, performance e bem-estar, é cada vez mais importante e exige habilidades que vão além da gestão tradicional, né, do que a gente aprendeu classicamente nos modelos de liderança. A gente precisa conhecer os caminhos para desenvolver uma gestão humanizada e principalmente criar uma cultura de apoio e de empatia. Olhando para isso tudo, para essa problemática, eu achei importante convidar a Natália Silva. Ela é psicóloga clínica. A Natália chegou na minha vida assim, num momento bastante desafiador. Eu
estava líder aí de iniciativas, né, diversas de empoderamento feminino, principalmente, mas na prática eu estava realmente fazendo voluntariado, entrando com treinamentos dentro de comunidades, vivendo coisas que realmente me tiraram, situações que me tiraram de um lugar confortável sobre o que eu sabia a respeito de gestão de pessoas, principalmente, para que eu realmente conseguisse aprender com quem pensava muito diferente de mim. E ouvindo a Natália em um evento, né, um evento desses super inspiradores, que foi o Creative Morning, ela me falou algo que, né, usando palavras da Natália, me atravessou, né, e atravessou profundamente, porque ela contou algumas coisas a respeito de como é que ela desenvolveu um trabalho voluntário e entendeu que empatia não é sobre ouvir as pessoas, principalmente sobre fazer as perguntas certas do que as pessoas estavam precisando e ter a sensibilidade de olho no olho e de saber que ela estava lá para um trabalho voluntário, mas que aquelas pessoas tinham um outro objetivo que era diferente do dela, né? E foi ouvindo essas pessoas com o coração que ela realmente conseguiu desenvolver empatia de verdade e colaborar, né? E realmente fazer um trabalho colaborativo aí. E aquilo eu nunca mais esqueci. Foi uma grande escola para mim, né, de desenvolvimento de empatia e que nunca parou por aí. Eu sempre busquei compreender cada vez mais e gostaria que vocês também fossem tão impactados quanto eu, né, nessas histórias que a Natália consegue contar muito bem. E, Natália, eu vou te pedir para você se apresentar, né, para quem está ouvindo a gente. Mas conta pra gente quem é a Natália, para além do crachá de psicóloga clínica, para que as pessoas te conheçam um pouquinho mais como eu tive o privilégio de conhecer. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Michelle. Acho que primeiro é uma honra estar aqui. Quando eu recebi o seu convite, eu fiquei muito feliz, porque era um convite da Michelle, né? Não era de qualquer pessoa. E a gente tem umas conversas muito ricas e você sempre ouve muito bem, né? Você sempre está disposta a ouvir. Então acho que a gente pode começar conversando hoje, né? A disposição de ouvir. Mas eu sou a Natália, eu sou mãe, meu filho tem 2 anos, sou uma mãe recém-mãe, sou casada, sou apaixonada pela vida e apaixonada pelas pessoas. Eu entrei na psicologia com esse desejo, com essa vontade de conhecer mais, mas muito antes disso eu já fazia trabalhos. Quando eu fiz 18 anos, meu sonho quando eu fiz 18 anos era doar sangue e fazer um trabalho voluntário. Então eu não via a hora, não era dirigir, não era nada disso, eu não via a hora de fazer 18 anos, porque aí eu ia conseguir doar sangue, sem autorização dos meus pais, e ia conseguir entrar num trabalho voluntário sem autorização dos meus pais. Então essa sou eu, né? Então, acho que desde pequenininha minha mãe conta que eu era uma criança que parava na rua para ficar olhando as pessoas, então eu sempre fui muito apaixonada pela vida humana, pelas pessoas, pelos seus jeitos, seus olhares, a forma como as pessoas pensam, a história de vida delas. Sempre gostei muito de ouvir. Então, a psicologia ela foi de encontro, né? Não fui eu que fui de encontro com a psicologia, vamos dizer assim, né? Mas só ali casou. Ah, eu. Oi. Tô Ah, eu aqui. fico. Ah, que bom. Eu fiquei na dúvida que eu ouvi só a gente. Quem está ouvindo a gente, né? Deu um delay aqui na internet, e Ah, aí eu fiquei entendi. na dúvida se eu realmente estava. Se você ainda estava falando, mas que Não. bom. Fico gratidão, assim, de coração pelas suas Uhum. palavras, como sempre. Aprendi, né? Me atravessam, e realmente é um aprendizado, né, que a gente tem com as pessoas que nos inspiram. E essas trocas, elas são muito ricas, né? Da gente realmente entender que quando a gente cria conexão com alguém, é porque existe alguma coisa para a gente aprender, né? E que sempre vale a pena a todo momento. E eu sei que o dia a dia, o corre-corre, a rotina mecanizada, às vezes a gente não consegue ter presença, que é Uhum. aquela atenção plena nos momentos que a gente está em conexão com as pessoas, porque não dá Uhum. para ter Uhum. presença o tempo todo. Mas tem algo que eu acho que ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo uma musculatura que é quando a conexão bateu tão forte, para e observa, porque essa pessoa
talvez tenha muito para te ensinar, né? E isso acontece tantas vezes na vida, que são momentos tão especiais que congelam e realmente fazem com que a gente reflita, né, o que está acontecendo no nosso momento de outras perspectivas, porque são as pessoas que nos trazem sempre muito desses aprendizados. E, bom, voltando para o nosso tema, né, como é que a gente equilibra performance, bem-estar, né, nesses ambientes de trabalho, Uhum, principalmente por a gente estar no mês de Setembro Amarelo. Eu acho importante trazer alguns dados, né, para a gente uhum, olhar para os problemas de saúde mental. Eu não sei vocês, mas, como eu disse, essa preocupação a respeito do que está acontecendo, né, entre um desconforto, entre situações constrangedoras, como apagão de memória, exaustão recorrente, né, a gente vai vendo esses sinais acontecendo com muitas pessoas à nossa volta. Muitas pessoas já tiveram problemas de saúde mental e conseguem entender que precisa de um cuidado aí, né? uhum, uhum, É um momento de um alerta, vamos parar um pouquinho e observar, mas principalmente isso traz para a gente uma conscientização de que a gente precisa olhar o que está acontecendo no mundo, né? Principalmente no Brasil como um todo. E agora, nesse exato momento, quando a gente olha para os números mais recentes, né, que acontecem em 2024, a gente tem aí uma média de afastamento do trabalho de 87% causadas por problemas de saúde mental. uhum, Então, 87% das pessoas que se afastam do trabalho por problemas de saúde mental, isso é muito, né? E a gente olha para esses dados, principalmente em questão de gênero, né? A maioria desses dados informam que quem né, anuncia que tem problemas de saúde mental e aparece nessas estatísticas são mulheres. E geralmente, a grande maioria desses números é composto por mais mulheres do que homens. Mas, gente, olha como é curioso, porque se a gente cruza esses dados, tá? São dados da OMS, com a taxa de suicídio, ela é 4 vezes maior entre os homens e ela tem crescido muito. E tem uma outra questão muito importante. Uma em cada 4 pessoas sofrerá transtorno mental. E isso tudo, do jeito que está, já está afetando o nosso PIB, né? Já gera uma perda do nosso PIB no Brasil de 4,7%. Isso é muita coisa. Isso realmente é uma pandemia, né, de que está tirando a produtividade das pessoas e que a gente precisa, sabe, se sensibilizar cada vez mais. Né? Ter um cuidado para realmente olhar para essas pautas com mais empatia e pensar, poxa, o que está acontecendo aqui que eu não estou vendo? Será que essa exaustão é só uma exaustão? Vou ficar esperando um próximo gatilho, né, para tomar uma atitude, mudar alguma coisa do que eu tenho como controle? E nem digo controle, né? Eu acho que é autocuidado mesmo, né? Do que eu tenho como consciência de autocuidado para evitar que realmente esses problemas continuem crescendo e levem a vários cenários aí bastante difíceis de lidar. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu descobri que fazendo terapia ano passado, tá? Contando o que aconteceu na minha história. Em 2008, eu tive um burnout que me levou a me afastar do trabalho por 1 ano. E aí eu contei uma história para mim de que aquilo foi um ano sabático. Mas a grande verdade é que eu cheguei até ataque síndrome do pânico. Eu não conseguia voltar para o mercado de trabalho, essa é a verdade, tá? Fui desenvolver trabalhos de freelancer, fazer várias outras questões. Na época eu era CLT. E não consegui voltar para o mercado. E aí, na terapia que eu fui entendendo quais eram os meus gatilhos. E durante esse ano, por várias situações e outras questões que começaram a acontecer no trabalho, eu percebi o quanto a gente está vivendo um momento, uma linha tão tênue, né, dessas situações difíceis, né, e sensíveis, principalmente, que desafios menores hoje estavam me causando apagão de memória, mas aquele apagão que não é uma questão do tipo, não lembrei agora. Não, gente, no dia seguinte eu não lembrava também qual era a resposta que eu estava dando. E isso foi durante uma entrevista, né, de um podcast. Foi um alerta generalizado para mim entender que eu precisava mudar algumas coisas da minha rotina e ter autocuidado.
Então, e isso me levou realmente a ter mais essas conversas, porque a gente sabe que quando a gente está falando de desenvolvimento de liderança, principalmente liderança consciente, é ter esse olhar integrativo para a nossa saúde como um todo, para entender que quanto mais saúde que a gente desenvolve, mais performance a gente consegue ter e melhor a gente consegue, né, se relacionar com as pessoas. Então, olhando para isso, eu gostaria que você falasse, né, contasse assim pela sua experiência, né, pelo teu profissionalismo aí trabalhando tanto clinicamente como nas empresas que eu sei que você trabalha, como é que é o caminho para a gente criar ambientes psicologicamente seguros e empáticos, sem que a gente perca o foco nas metas, né? Para os líderes que estão ouvindo a gente, poxa, como é que a gente faz isso? E sem comprometer a nossa entrega. Assim, se você puder trazer a sua experiência, vai ser muito bem-vinda. Bom, acho que esse relato que você deu é muito importante para a gente começar a pensar um pouco. Eu estava aqui pensando como que a gente pode falar principalmente com os líderes, né, que estão ali gerenciando uma equipe. Porque é muito deles, às vezes, ter um ambiente seguro, um ambiente acolhedor dentro de uma empresa. Não dá para a gente falar de uma liderança saudável, vamos dizer assim, sem o líder se ouvir. Então a gente pode chegar aqui falando, olha, você tem que ouvir sua equipe, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas e você como pessoa? Você tem parado para se escutar? Né? A Michelle trouxe um dado muito importante dos transtornos mentais. Né? As estatísticas dizem que são as mulheres que têm mais transtornos mentais, mas o suicídio cresce muito no ambiente masculino, não é um ambiente masculino, com os homens. Né? Então, por que isso acontece? Né? Que caminho que a gente está tomando aí para a gente estar diante dessa realidade, diante dessas estatísticas? Né? Não dá para falar de uma liderança sem essa liderança estar presente, sem a pessoa estar presente, do sentido de quem é você, né? O que você gosta, quais são os seus limites. Eu atendi uma paciente, ela estava gerenciando uma equipe, e ela chegou muito angustiada para mim e falou assim, Natália, olha, a empresa ela cobra para que eu tenha relacionamento com os meus, né, colaboradores, mas eu tenho limite, eu não consigo. Eu entro em pânico, por exemplo, de fazer um happy hour e a gente sentar e falar sobre a vida. Eu não gosto, eu não me sinto bem, eu não consigo. Né? E aí a gente foi trabalhar com ela, tá tudo bem se você não consegue. Né? Entenda os seus limites, entenda que isso é uma barreira, entenda que isso não adianta você ter uma liderança em que você não se respeita, que você não respeita os seus limites, que você não respeita a sua individualidade. Então a gente foi trabalhar com ela em como ela podia, né, trazer um ambiente de mais empatia, mas sem precisar ela sentar e contar da vida dela. Ela não queria, tinha a ser uma pessoa muito reservada, né? Então ela não queria se expor, ela não queria contar da vida dela, mas era uma questão dela, não era nada, era do pessoal dela, do individualismo dela. Então a gente foi trabalhando isso. Então, como criar uma liderança? Como eu posso ser um líder empático? Me ouvir. Eu não consigo ser um líder empático se eu não me ouvir primeiro. Se eu não tiver um autocuidado comigo. Quando eu não perceber que eu estou adoecendo. Então a depressão, muitas vezes, ela chega, vamos falar de um transtorno mental de depressão. Muitas vezes ela chega, a gente imagina que a pessoa depressiva, ela está deitada na cama, ela fica na cama, ela não levanta, ela fica apática, e muitas vezes a depressão ela vem com outro sintoma. Ela vem com uma irritabilidade muito grande. Então, às vezes, você está ali com seu colega de trabalho, ou você está ali com um líder, e o líder está irritado e está passando um pouco do ponto. Você começa a sentir, nossa, acho que eu estou passando do ponto. Nossa, a pessoa respirou do meu lado, eu já estou assim, fiquei irritado. Então, é você poder se ouvir, poder falar, poxa, o que é isso? Né? Por que eu tô tão irritado? Eu tô no trânsito, uma pessoa me cortou, uma pessoa passou na minha frente e eu fiquei irritado.
né? Então o autocuidado, ele vem, não é, o autocuidado não é assim, eu vou me levar para comer no restaurante, eu vou me levar no shopping para comprar uma roupa bonita. Não, o autocuidado, ele é muito mais do que isso. É você não depender de outra pessoa para dizer que você está adoecendo. Quem criou o termo autocuidado foi Foucault. Ele estava num hospital psiquiátrico, estava tendo uma greve de médicos, enfermeiros, e os pacientes estavam ali, né, sem apoio nenhum. E aí começou a se trabalhar para que os pacientes tivessem autocuidado, para que eles começassem a lembrar que remédio que eles tomavam, a hora que eles tomavam o remédio, para que tipo de transtornos eles tinham, para que eles pudessem se cuidar, né? Então a gente precisa pensar no autocuidado do sentido de o que está acontecendo comigo? Né? Preciso de uma ajuda? Será que nesse momento eu preciso de uma ajuda especializada? Ou será que eu estou precisando só de conversar com alguém? Né? Com um amigo, né? Com uma família? Então não dá para a gente falar de ambientes empáticos sem as pessoas ali presentes. Acho que a Michelle falou uma coisa muito importante. Não dá para a gente ficar dando receita de bolo. Falou assim, olha, esse é o caminho. Faça isso, faça aquilo outro, que você vai conseguir. Sem você estar ali, sem você saber quais são os seus limites. Dentro de uma liderança, com os seus colaboradores, qual é o seu limite? O que você aceita? E outra coisa, quais são os seus valores dentro de uma liderança? Né? Que você não, assim, que é a sua base, que você não abre mão, né? E aí você tem uma equipe que está ali te colocando numa situação e como que a gente pode fazer? Né? Então não dá para a gente começar essa conversa sem trazer esses aspectos muito individuais, subjetivos e muito individuais. Tudo bem, Michele? Eu adoro as tuas perspectivas, né? Porque realmente você traz questões assim que não tem como a gente propor algo para alguém se a gente não faz conosco primeiro, né? Em primeiro lugar. Uhum, uhum, E liderança humanizada, ela é isso, né? uhum, Primeiro você sabendo quem você é de forma integrativa, né? De realmente tendo esse olhar de quem sou eu como humano para além do meu crachá. Eu acho que essa clareza ela é extremamente importante hoje, né? Para um líder conseguir se desenvolver entendendo os seus próprios valores, né? O que é inegociável, começa por aí. Tanto é, gente, que quando a gente sabe o que é inegociável para a gente sabe o que é inegociável dentro dos lugares onde a gente está. E se está na hora da gente sair de lá, se demitir, uhum, uhum, começar a buscar uma nova oportunidade, porque a gente uhum, precisa, no final das contas, ser feliz na jornada. A gente tem uma meta, a gente tem um sonho para onde a gente vai, mas se a gente não tiver inteiro, a gente não vai chegar lá. uhum. Então, o ser É, feliz na jornada é muito bem o que você trouxe. E te agradeço demais até por trazer esses indícios, né, de principalmente irritabilidade, né, uma questão importante. Poxa, tô começando a ficar irritado. E aí entra uma sacada muito importante, né? A partir do momento que a gente passa a ter mais autocuidado com a gente começa a entender o que são ambientes psicologicamente seguros. uhum, E quais são realmente os indícios que as pessoas com quem a gente trabalha estão dando de que tem algo de errado. uhum. Então, eu não sei você, né, se você concorda comigo ou não, mas vou te perguntar agora. Tá. Mas principalmente, a gente sabe que a gente não consegue desenvolver trabalho sozinhos. Assim, Uhum, fato. A gente está aqui sempre para colaborar e construir coisas juntos. E a base do que tudo que a gente desenvolve na vida, né, é sempre com pessoas. uhum, A gente vai esquecer, passou 5 anos, a gente vai esquecer das metas que a gente atingiu. Não importa quais foram. Só uhum, que a gente jamais vai esquecer como que a gente se sentiu. uhum, E como a gente se sentiu, isso fala sobre as pessoas que estiveram ao nosso lado. Quem uhum, estava do nosso lado? Qual foi a experiência que a gente teve? Isso a gente não esquece jamais. uhum, Isso realmente é um sentido de propósito, de legado, de colaboração. Isso mostra o quanto realmente vale o esforço da gente fazer um desenvolvimento de inteligência emocional. E uhum, a minha grande questão para você até onde, né, as dificuldades de relacionamento entre as pessoas indicam problemas e alertas de saúde mental.
né? Uhum. E como é que um líder consegue identificar isso, né, antes de se tornar um problema grave de saúde para levar a um afastamento? Ah, é. Esse é uma pergunta que a gente pode aqui ficar falando 5 horas. Ela é uma boa pergunta, sabe, Michele? Estava aqui quando você estava falando e perguntando, eu pensei muito no meu filho, né? Quando eu me tornei mãe. Quando a gente se torna, não sei quem está assistindo, as mães e os pais, né? Quando a gente se torna pai, a gente vê a sociedade, ela fala, é um amor imensurável, você se torna uma outra pessoa e não é bem assim não, viu, gente? Comigo, pelo menos, não foi muito bem assim. E eu percebi que os meus traumas de quando eu era pequena, eles ficaram muito mais aflorados, né? Então, por exemplo, tem coisas, por exemplo, quando meu filho tá chorando, um desespero que eu fico, e eu não consigo, e eu quero suprir todas as necessidades dele. Às vezes é um trauma meu ali. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes isso tem dentro da empresa, né? Então, vamos falar da liderança. Vocês estão ouvindo o choro do meu filho, gente? Eu tô ouvindo, mas fica tranquila. Tá atrapalhando? Todo mundo entende mamãe e a sua voz tá Gente, é o horário dele dormir. Mas tá atrapalhando? Dá não. para ouvir? Tá. Então, a gente precisa, quando a gente fala de um ambiente acolhedor, um ambiente humano, e aí a gente voltando naquela conversa que a gente teve, eu preciso me colocar, eu preciso também me entender como pessoa, os meus limites, quais são os meus traumas, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, ai, olha, às vezes o gestor tá ali, o líder tá ali, vem uma pessoa e fala, olha, aquela pessoa falou comigo daquele jeito e eu não gostei. E você vê que é o jeito da pessoa e até que ponto a gente tem que suportar o jeito da pessoa, até que ponto a gente pede para a pessoa mudar, ou até que ponto também eu preciso entender, né? Que fala, ah, mas olha, o meu pai falava assim comigo quando eu era pequena e eu não gostava, isso me dá gatilhos. Ok, te dá gatilhos, isso precisa ser visto, a gente precisa se inclinar para isso, mas a vida ela também não dá para a gente ir mudando as pessoas porque me dá gatilho, né? Então, a gente também precisa olhar e falar, tá, isso me dá gatilho, eu vou cuidar de mim, eu vou entender ali o contexto. Então, quando a gente fala de como que pode ser um ambiente, como que eu lido com uma equipe, até que ponto isso pode ser, aqueles comportamentos, ele pode levar a um ambiente tóxico, nocivo, a um ambiente que vai te trazer um transtorno mental, é pensar muito nos seus limites, né? Nossa, meu filho chorou aqui, eu me perdi. Fica Mas é pensar muito. pensar nos seus limites. Isso, pensar nos seus limites, pensar até que ponto. Gente, só um minutinho, tá? Fica tranquila. É muito bacana o que a Natália está trazendo aqui, né, Nath? Principalmente de que a gente tem limites, né? Todo mundo vai ter, os líderes têm. A gente, às vezes, não conhece de que maneira que aquilo é um alerta ou não. Por isso que eu acho que ter essas conversas de uma maneira mais aberta, talvez desenvolver rodas de conversa, ajude muito. Né? No que a gente tem desenvolvido dentro do Open the Doors, eu percebo que as rodas de conversa, elas são essenciais para que realmente todo mundo comece a ter olho no olho, né? De começar a desenvolver os baby steps ali da empatia e de realmente começar a entender que, será que aquela agressividade ou indisposição desse meu colega de trabalho não é um indício de que eu posso contribuir para ele sobre alguma coisa que aconteceu comigo e que foi difícil? Então, a gente começar a desenvolver essas conversas mais empáticas, acho que é super importante, né? Uhum. Tava aqui lembrando, a semana passada eu fui chamada numa empresa porque o filho de uma colaboradora, né, faleceu, ele tinha 5 anos, e aí a equipe é muito unida, e é uma equipe de mulheres, então elas ficaram bem impactadas,
né? Porque era uma criança saudável e foi uma fatalidade. Então elas ficaram bem impactadas, porque muitas ali são mães e muitas, e a empatia, né? Porque era uma colaboradora que ela falava bastante do filho, ela mostrava fotos. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá para uma roda de conversa e aí a gente chegou à conclusão juntas de que não dá para eu acolher uma pessoa sem antes eu acolher a minha dor. Mas ela que perdeu, é uma outra pessoa que perdeu o filho. Mas nós, seres humanos, nós nos atravessamos. Eu gosto muito dessa palavra, eu vou usar ela bastante, tá? A gente se atravessa. A gente não pode olhar para o outro e falar assim, eu sei exatamente o que você está passando. Não tem como eu dizer exatamente o que o outro está passando. Mas a sua dor, eu imagino como, né? Eu tenho empatia, porque eu também sinto dor. Eu também sofro, eu também sangro. Então, e aí a gente teve essa roda, a gente entendeu todas juntas, né, como acolher. Por que eu estou falando isso? Porque um ambiente onde você está no seu trabalho, mas que você não pode exercer também a sua individualidade, você não pode dizer os seus limites, não pode dizer a sua dor, já é um pé atrás. Então, por exemplo, olha, eu atendi 2 casos, né, de luto. Um foi esse caso da colaboradora, o outro foi um caso de um colega de trabalho que faleceu. Teve morte súbita com 40 anos. Nesse primeiro caso da morte súbita do colaborador com 40 anos, a empresa me chamou porque a equipe não queria trabalhar na sala onde eles trabalhavam, porque ele lembrava muito desse rapaz. Só que o rapaz faleceu fazia um mês só. Só que a empresa precisava da sala onde estava utilizando e precisava que eles voltassem para a sala anterior. Então a gente. E aí eu fui fazer essa roda de conversa, mas foi uma roda de acolhimento, mas foi também voltando um feedback da empresa no sentido de, tá, gente, faz um mês que eles perderam um colega de trabalho. Será que tá mesmo na hora da gente falar sobre essa, pra gente ter essa conversa deles voltarem para a sala? Né? Porque a dor a gente não pode mensurar, falar assim, olha, a gente sente essa dor durante uma semana, depois você tem que sentir, você tem que agir diferente. Não dá, dor é dor. Então a gente começa a perceber os ambientes que nós estamos quando o corporativo fala mais alto. Não dá para a gente falar, olha, vamos tratar vamos ser individuais e a gente precisa trabalhar no coletivo, precisa trabalhar dentro da empresa. Oi? Oi, tô te ouvindo. Tá? Porém, a gente precisa entender, a gente precisa nos acolher nas nossas individualidades, nos nossos limites. Então a empresa precisa, os líderes precisam começar a abrir os olhos para isso. Né? Eu tenho metas, eu tenho que entregar, mas quem são essas pessoas que eu estou pedindo algo? Né? E o que fazer? Será que é o único caminho? Né? Então vamos usar o exemplo da sala. Será que é o único caminho tirar eles da sala e fazer eles voltar à força? Para que ele falou, olha, já sofreu, vamos voltar à força. O que a gente pode fazer? Tá? Eu não sei se está fazendo sentido Tá fazendo muito isso. sentido, na verdade. É que, na verdade, quando a gente fala de cultura organizacional, cada empresa tem a sua, né? Uhum, Eu gosto muito de trazer uma questão, acho que a liderança humanizada, ela traz muita consciência de que as organizações, elas são como um espelho de uma parte, né, de um aspecto da persona uhum, dos seus líderes, dos seus fundadores, né? E isso se propaga, é praticamente um espelhamento de uhum, características comportamentais e de valores, né, dentro da organização. E se difunde com as pessoas. E é muito interessante uhum. esse. Exatamente. Não é? É um E, olhar. Se a é, gente olhar de uma maneira sistêmica, uhum, a gente vai percebendo que mesmo pessoas totalmente diferentes, como é em toda organização, entrando nesse novo ambiente, começa a se comportar de uma dada maneira, porque a cultura regente é assim. né? Michele, não tem como eu falar assim, eu quero ser um colaborador, eu quero ser um líder empático, sem preconceitos, se eu não trabalho
com os meus preconceitos ou com o meu conceito de empatia. Não dá para eu pegar e falar assim, não, eu realmente quero trabalhar em equipe, sendo que, no fundo, eu não trabalho. Vamos supor, não dá para eu falar que eu sou um líder e eu trabalho em equipe, eu olho o meu colaborador com respeito, sendo que eu chego em casa e eu não trato as pessoas que moram comigo ou as pessoas que estão na rua com respeito. Não tem essa divisão. A gente não consegue fazer essa ruptura. Quem consegue fazer essa ruptura, né, dessa realidade, na verdade, ela tem um problema muito grande. Então, assim, a gente não consegue fazer essa ruptura. A gente consegue estabelecer os papéis, né? Qual é o meu papel aqui como psicóloga? Qual é o meu papel em casa como mãe, como esposa? Qual é o meu papel com a minha mãe? Sou filha. São papéis. Então, o comportamento é diferente. Mas os valores, né? Aquilo, a minha base, os meus preconceitos, o que eu entendo de acolhimento, ele não vai mudar. Então, não adianta eu pegar e falar, olha, eu vou ter uma equipe em que eu acho que tem que trabalhar em equipe, mas eu tenho um colaborador que ele não trabalha em equipe, ele entrega, eu falo, não, no fundo eu falo, não, tá tudo bem, mas ele entrega. Você não vai Eu conseguir. acho que aí tem uma questão que eu gosto muito de olhar, Uhum, e ela aparece muito, principalmente quando a gente entra, né, num trabalho de mentoria individualizado com uhum, os líderes, né, onde as pessoas se sentem à vontade para abrir o coração. uhum, E uma grande dúvida, né, de muitos líderes é que eu ouço isso também com frequência, e você também comentou nas conversas, uhum, né, a gente teve antes de preparar o conteúdo, como é que o que que eu faço quando eu tenho uma pessoa que tem alta performance, produtividade ali ó, no máximo, sempre entrega além, uhum, né, das uhum, metas, dos objetivos propostos, mas essa pessoa, tipo, ela é odiada pela equipe inteira. Ela não uhum, consegue desenvolver empatia, relacionamento interpessoal, né? Ela realmente é muito isolada. E uhum, como é que eu faço com isso, né? Porque aquela pessoa está me ajudando a apresentar os meus números, né? uhum, Aí entra alguns aspectos, talvez até da maneira que eu estou contando, eu posso até induzir muitas pessoas a pensarem, não, mas, né? O mais importante é conversar com essa pessoa e desenvolver essas soft skills, né? Empatia, colaboração, tudo mais. Mas a grande questão, gente, desenvolvimento de pessoas, né? Ele realmente é muito sensível, porque cada indivíduo é um indivíduo e uhum, tem realmente as suas intenções, né? As suas predisposições comportamentais. E existe questões de crenças de como a pessoa se percebe que ela precisa desejar uma mudança. A gente não consegue uhum, mudar. uhum. Então, olhando dentro desse cenário, o que que você recomenda, né, entre um líder que vive esse dilema, né? Ele deve demitir uma pessoa como essa ou o que que ele faz para fazer com que essa pessoa se torne mais engajada? Como tratar essas situações? Pois é, né, Michele, acho que você já respondeu, né? Você fez a pergunta, mas eu gostei bastante do que você colocou sobre cada um é dono de si, cada um sabe, a gente lida com pessoas adultas, né? Então, cada um sabe ali o que te move, quais são os seus propósitos, o que você quer dentro da empresa. O que, assim, eu gosto muito de falar é sobre o que te custa, né? Porque aí é uma hora de você pensar. Se você tem uma pessoa de alta performance que entrega, ok. Mas o que está te custando essa pessoa? Vamos supor, você já fez de tudo assim. Você já tentou integrar, conversou com essa pessoa, deu feedback, falou o quanto é importante o relacionamento em equipe, mas mesmo assim não adiantou. Então tem uma hora que você precisa parar para pensar sobre o que está me custando. Então eu tenho essa pessoa, mantenho essa pessoa aqui na equipe, mas aí vai me custar uma equipe inteira, né? Porque acreditem, uma pessoa, ela pode desestabilizar uma equipe inteira. Então você pode perder uma equipe. E aí até você conseguir engajar de novo. E outra coisa, a equipe, as pessoas não são, elas não, as pessoas elas são muito observadoras.
tá? Então, não adianta você falar que trabalha em equipe e você permite que uma pessoa se afaste, você permite que uma pessoa não colabore, você permite que uma pessoa não esteja nos lugares quando precisa, né? Essa pessoa fala, mas isso é besteira, isso é coisa... Às vezes você quer fazer uma reunião e aí a pessoa não aparece. Então, não adianta você chegar para sua equipe e falar, olha, nós precisamos trabalhar de equipe se você permite uma pessoa assim. Não adianta, porque as pessoas são observadoras, elas percebem. Elas percebem quando o discurso ele é para cumprir tabela e quando ele é real, né? Então, o que a gente faz? Olhar o que te custa. O que vai te custar? O que está te custando manter uma pessoa dessa e o que vai te custar não manter? Tem hora que a gente precisa ter essa... parar para pensar, né? E eu sei que é difícil. Eu gosto muito desse termo do que te custa, porque você pode tudo, você consegue tudo. Você pode manter essa pessoa, você pode ali fingir que está mantendo uma equipe, mas vai ter um preço que você vai pagar. E qual que é esse preço? E você está disposto a pagar, né? O que é mais válido, ter uma pessoa de alta performance ou você trabalhar uma equipe inteira para que a equipe inteira entregue? Porque se essa pessoa um dia falhar, mudar de emprego ou adoecer, aí fica difícil, né? Você depender só de uma pessoa. E aí você depender de uma equipe, né? Onde cada um sabe o que faz, cada um segura as pontas, cada um é ali apoio um do outro, né? O que vai te custar? Qual é o preço que tem a se pagar? Porque às vezes a gente não pensa nisso, né? Na verdade, as coisas estão mudando bastante, né? Acho que antigamente a gente pensava mais nessa questão do individual, de ele entrega, então tá tudo bem. Hoje já não. Hoje a gente já tem visto aí, né, CEOs sendo demitidos por conta de assédio moral, por conta de não integrar na equipe. A gente tem visto essas mudanças, mas a gente precisa parar para pensar mesmo qual é o preço que eu estou pagando. E até na minha vida, né? Acho que você comentou sobre, tem hora que a gente precisa parar para pensar e falar, olha, até que ponto eu continuo nesse lugar ou não, né? Uma. Porque é um preço. Pode falar. Não, imagina. Tem uma pergunta que ficou aqui latente na minha cabeça. Tá. E as pessoas que estão ouvindo a gente, os líderes, né? As pessoas das equipes que estão ouvindo a gente, que têm uma baixa inteligência emocional e não sabem. Quais são os indícios, né, a respeito dos relacionamentos interpessoais que podem te dar um cheiro de que você, que está ouvindo a gente, está precisando fazer um bom desenvolvimento aí de inteligência emocional, se aprofundar em algumas soft skills. Quais são esses indícios, Natália? Ótimo. É uma ótima. Todas as perguntas são pertinentes, né? Eu acho que vai me instigando essas perguntas, assim. Não vontade de ficar falando aqui por horas. Eu costumo dizer que quando eu comecei na psicologia a atender, eu atendo clinicamente há 9 anos, né? Eu costumo, e esse é o meu bordão, a vida, ela já é sofrimento, né? Não tem como, as pessoas chegam na clínica, não tem como eu falar, olha, vem aqui na terapia porque você não vai sofrer. Não, a vida é por si só sofrimento. Por exemplo, você acordar num frio, 5 horas da manhã, tem que ir trabalhar, já te traz, não é uma coisa que você sai saltitante, né? Então você tem ali um esforço, um propósito e você levanta. Como que eu identifico se eu tenho inteligência emocional ou não? A quantidade que eu tô sofrendo. Então, por exemplo, às vezes você acontece alguma coisa dentro da empresa e você chega em casa, você fica remoendo, você fala, ou você fala, nossa, eu acho que estão me perseguindo, ou eu acho que as pessoas estão tentando me derrubar, e sempre aquele sofrimento, e sempre aquela angústia, e você chega em casa angustiado, ou às vezes a pessoa falou alguma coisa, ou seu chefe falou alguma coisa, ou o líder mesmo, né, ali naquele ambiente, e você tá com aquele sofrimento. Porque quem não tem inteligência emocional, gente, sofre. Então, assim, às vezes a gente olha uma pessoa, às vezes a pessoa chega e fala assim, não, eu sou sincera, eu falo tudo que tem na cabeça e a pessoa, na verdade, ela não é sincera, ela é grosseira, né? Mas ela usa essa palavra sincera, que ela é sincera, que ela é verdadeira.
Mas na verdade, ela é muito grosseira, né? E aí a gente olha para essa pessoa, a gente não acha, mas essa pessoa sofre. Então ela cria fantasias, ela cria argumentos para ela lidar com esse sofrimento. Ela sofre, porque ela não aguenta ouvir algo que não souber nos ouvidos dela, então ela vai devolver. E aí ela devolve com essa questão de ser sincera, e não é. Né? Então, é a quantidade de sofrimento. Então, quando você para e pensa, fala assim, olha, isso, eu chego na minha casa e eu não consigo me desligar, eu estou sofrendo muito, tá na hora de você procurar ajuda. Tá na hora de você parar e olhar para si e falar assim, mas espera aí, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo comigo? E aí entra o autocuidado. Né? Parei, às vezes, parei de fazer exercício, parei de fazer aquilo que eu gosto, um hobby, parei de conversar com os meus amigos, parei de ver a minha família, estou negligenciando alguma coisa. E às vezes é uma procura especializada mesmo, que às vezes a gente não consegue sozinho entender ali, né? Mas é a quantidade de sofrimento. Então, assim, estou numa equipe, não consigo me integrar, as pessoas não podem falar nada, ou acontece alguma coisa, me traz aquele sofrimento, me traz aquela angústia, as pessoas falam comigo, ou agem de um jeito, e tudo aquilo me incomoda, vai me incomodando, vai me incomodando. Aí tá na hora de você parar. Opa, parar e refletir. Opa, né? Será que realmente o ambiente ou será que tem alguma coisa comigo também? E aí eu volto a falar lá da maternidade. A gente, relacionamentos humanos, a gente vai revivendo muitas coisas. Então, Michelle, eu gosto muito de conversar com você. Uma vez eu falei isso para você, porque tem pessoas que a gente conversa e traz vida, né? Tem pessoas que você conversa sobre qualquer assunto, dá uma vontade de viver. Depois que você termina de conversar com a pessoa, você tem uma vontade de viver, uma vontade de, né, de se mover e a pessoa não falou nada. Mas é por quê? Porque essa pessoa tá cheia de vida. Mas também tem pessoas que elas te trazem uma coisa ruim, que você, peraí, o que está acontecendo? E muitas vezes, às vezes aquela pessoa ela te dá um gatilho, mas por algo que está ali, incubado dentro de você, né? E que você às vezes nem percebeu que aquilo existia. Então, por que eu falo da maternidade? Porque uma criança, ela é totalmente imatura, né? Ela não dá para falar que um bebê tem inteligência emocional. Ele quer as coisas, ele quer agora. Ele não vai entender se você tá doente, se você tá com sono, se você tá ali fazendo. Se ele quer mamar, você tem que se virar e dar o mamar, né? Então, às vezes, isso vai te traz uma sensação e vai te trazendo traumas do passado. Então, tem pessoas que, infelizmente, não amadureceram. Então, eles vão te trazendo esses traumas, né? Então, assim, sim, tem pessoas tóxicas, né? Mas essas pessoas também elas nos ajudam a ver o que eu preciso tratar dentro de mim, para que eu não sofra. Eu costumo dizer assim, para que você não sofra muito mais daquilo que você precisa e para que você não sofra menos, porque sofrer menos também quer dizer que você está escondendo alguma coisa, está jogando para debaixo do tapete, para que você sofra ali o necessário. Trabalhar com equipe, trabalhar com pessoas, não é fácil. Acho que começou a borbulhar de novo a história de Schopenhauer. Ele fala sobre ele faz uma analogia do relacionamento humano com o porco-espinho. Então ele conta uma história que o porco-espinho estava na neve e eles estavam isolados e eles iam morrer de hipotermia, porque não tinha ali algo para aquecê-los. E aí eles decidiram ficar juntos. Só que nesse ficar juntos, eles começaram a se espetar, porque eles são porco-espinhos, os espinhos estavam se espetando um ao outro. E aí eles se separavam, aí eles ficaram nesse dilema. Se a gente se separa, a gente morre de frio. Se a gente fica junto, a gente fica se espetando, sangra. O que a gente faz, né? Claro que Schopenhauer ele é pessimista, né? Então essa história ela vai mais para um lado pessimista. Mas a gente pode também ressignificar, né? De qual é o meu limite, né? Dentro de uma equipe. Eu não posso viver sozinho, senão eu vou morrer, né? Vou morrer de frio. Mas se eu ficar muito juntinho também, o outro vai me espetar com as suas particularidades, com a sua individualidade, com o seu pensamento, vai ficar ali me espetando. Então é cada um entender qual é o seu limite de estar junto e de não estar junto.
Tem um escritor também israelense que eu gosto, ele já faleceu, eu gosto bastante dele, é o Amos Oz. Ele fala assim que nós somos uma ilha e ao mesmo tempo somos uma península. Então a ilha são as nossas particularidades, a nossa individualidade, e a península é o que nos liga à nossa família, à sociedade. Não tem como eu virar para vocês e falar assim, gente, vai viver a vida de vocês e não se importa com o que o outro fale, o que o outro pense de você. A gente se importa, sim. A gente tá fazendo essa live, né, Michelle? Mas a gente fica pensando, né? Nossa, como será que tá soando para as pessoas? Será que tá fazendo sentido para as pessoas? A gente se importa, né, com o outro. A gente, um dos propósitos da nossa vida é atravessar o outro, é inspirar o outro, ajudar o outro. Então não tem como a gente virar e falar, não, vai viver a sua vida do jeito que você quiser. Isso nem é, não tem como a gente viver em sociedade se a gente seguir esse lema. O Né? cuidado, Então, é o autocuidado e o cuidado com o outro, né? E o cuidado com o outro. E não tem como você ter autocuidado sem o cuidado com o outro. Exato. Se você está exercendo autocuidado e você está percebendo que você está começando a não ter empatia, não é autocuidado. Então, cuidado com isso. Autocuidado, cuidado, né? Mas olha só, primeiro, te agradecer por me lembrar, e realmente foi você que me disse isso uma vez, né? E gostar de vida, e a verdade, gratidão, eu realmente gosto muito de falar com pessoas que têm vida assim como você, né? Poxa, ressoa, sabe? E a gente realmente se alimenta disso, né? E entende que a gente pode sempre se desenvolver um pouquinho mais. E tem algo, eu acho que de tudo que você trouxe aí, para essas pessoas, né, que a pergunta foi, né, como é que um líder que não sabe, que precisa desenvolver inteligência emocional, quais são os indícios, né, de que ele precisa? Eu acho que vamos ser até petulante, né, vamos ser a pessoa que provoca. Bom, gente, líder é aquele que gosta de pessoas. Então, se você não gosta de pessoas, recomendo, né, você buscar formas de como é que você desenvolve isso. Isso é um grande caminho aí pela frente, que é possível desenvolver, sim, né, dentro das suas capacidades, das suas habilidades. Cada um utiliza soft skills, como empatia, como colaboração, com uma assinatura única. E muitas vezes a gente não conhece qual é a nossa assinatura para utilizar isso. E principalmente trazendo um aspecto, né, de que liderança humanizada ela parte de autoconsciência. Não tem mais como a gente desenvolver liderança humanizada sem a gente ter um autocuidado de tratar da nossa mente, né, como um organismo vivo extremamente complexo, né? Ele tem uma vida por si só, que às vezes leva a gente a ter pensamentos que a gente não quer ficar ruminando, né? E eles vão e voltam. Então, terapia para sempre. Eu acho que quem busca, né, alta performance, entre trabalhar com as pessoas, se entender, tá sempre nesse processo de se desenvolver e buscar esse equilíbrio é muito bom, muito bem, né? E principalmente ressignificar, né? Não ser uma coisa automatizada como a gente vê por aí, né? De novo, vamos trazer a receita de bolo. Muito conceito de gestão, de desenvolvimento de liderança, né? Que parte de uma receita do bolo de uma gestão tradicional que muitas vezes não está considerando esses aspectos particulares de cada pessoa. Eu gosto muito de trazer as energias femininas e masculinas, né? Que a gente trabalha no Open the Doors dentro dos nossos treinamentos, porque quando eu faço um desenvolvimento de líder, muitas vezes eu trago aspectos daquele perfil especialista, que é aquela pessoa que tem bastante dessa energia masculina e muito mais pragmática, objetiva, assertiva, uma comunicação direta, né? E que uma comunicação direta também precisa, né, ter respeito, ter o cuidado com o outro, mas é possível. Em contrapartida, existem outros perfis que têm uma energia muito mais feminina, né? A energia, e não tem a ver com gênero, que tem um perfil muito mais multitask. Realmente tem uma dificuldade de priorização, tem uma fala muito contextual, traz muitas interpretações a respeito de como as pessoas se sentem, como ele se sentiu, né? Traz muitos detalhes, são totalmente diferentes. E a gente precisa equilibrar isso
Porque é nesse Uhum. equilíbrio, nesse aprendizado entre pessoas que se comportam, pensam e falam de forma diferente, que a gente se desenvolve, né? E consegue olhar para as organizações, as empresas, a cultura organizacional como um organismo vivo. A Uhum. partir do momento que a gente está lá dentro, a gente está dentro de um novo ecossistema. A Uhum. vida por si só acontecendo ali. Uhum. Então, como é que essa vida acontece? Como é que um líder, né, consegue criar um movimento para realmente ajudar as pessoas a se desenvolverem, ao mesmo tempo que está entregando, né, resultado? E aí a minha pergunta para você é, olhando para o futuro, de tudo que a gente conversou até agora, o que você recomenda, né, para as pessoas que, né, que estão ouvindo a gente, que também estão preocupadas como é que vai ser esse futuro, que cada vez mais está pedindo que a gente seja melhores humanos. Liderança Uhum. humanizada passou a ser item básico para que a gente realmente Uhum. esteja mais preparado para lidar com as tecnologias, para lidar com o futuro do trabalho e tantas outras questões. Então, como a gente faz para começar a se preparar hoje para ter esse equilíbrio entre performance e bem-estar? Perfeito. Me vem a palavra construção. Eu estava aqui ouvindo você e pensando, as experiências que eu tenho com as empresas e com os líderes é que muitas vezes as empresas elas falam, olha, agora a gente vai ser empático, a gente vai ter que aprender a acolher a nossa equipe, mas muitos desses líderes eles não tiveram essa experiência. Né? Eles vieram assim de pessoas que trabalhavam e que tinham e aprenderam, né, a ferro e fogo e lidaram com muitas situações abusivas e que tiveram que engolir. E aí de repente chega e fala, não, mas agora você vai ter que ser empático. E ele não sabe, né? Não tenha medo, gente. Não tenha medo daquilo que você não sabe. Acho que a palavra-chave é saiba ouvir, tenha curiosidade, queira ouvir o outro. Então, às vezes a gente tem preconceitos que a gente não imaginava que a gente tinha e de repente a gente está lidando com eles. Nossa, eu tô com 40 anos, eu não achei que eu era desse jeito, eu não achei que pensava desse jeito, eu tô numa situação que eu vi que eu tenho um preconceito. Né? E o que agora? O que, que eu faço? Eu saio correndo, eu fujo, eu choro, eu começo a minha autoestima a ficar baixa, falo, não, não sou essa pessoa que eu achei que eu era. Não, é de você construir. Né? O futuro ele é uma construção. Parece até clichê isso que eu tô falando, mas às vezes o básico a gente precisa repetir. O futuro é uma construção. Então acho que a gente começou essa conversa e eu tinha dito para a Michelle, né, que eu gosto muito dela porque ela é curiosa, ela gosta de ouvir. Ela gosta de ouvir, né? Então isso é muito importante. É você gostar de ouvir. Quem é essa pessoa que está diante de mim, que eu não conheço, que eu nunca vi, uma situação nova? O que, que eu faço? Às vezes a gente quer ter tudo pronto, as empresas elas cobram, nos cobram, né, que já tenha pronto, já chegue ali já sabendo o que tem que fazer. E não tenha medo de falar, olha, de você dentro, com você mesmo, falando, não sei como agir. E aí, o que, que eu faço? Vou ouvir, vou pesquisar, que é isso? A depressão ela mudou muito. Né? Antes a gente, eu vou voltar de novo da depressão. Antes a gente tinha uns sintomas que a depressão era quem só ficava na cama num quarto escuro. E aí a gente foi estudando e foi entendendo que não, né? Que a depressão tem muitos outros sintomas. Né? Então a gente começa a. O que está acontecendo? Né? Como que eu posso ser mais empático? É ouvindo, é ter essa curiosidade de se ouvir e ouvir o outro. Deu certo, eu lidei muito, eu tive um momento na carreira em que eu fui mediadora de jovem aprendiz. Então eu ia até as empresas e fazia essa mediação entre o jovem aprendiz e as empresas. Então muitas vezes o gerente chegava e falava para mim assim, olha, você está falando do jovem que ele tem que aprender, mas eu comecei lavando o chão. E aí hoje eu tenho que pensar que eu tenho que desenvolver ele, não, ele tem que começar lavando o chão igual eu. Então a gente pensar, as coisas mudam. O nosso celular mudou.
Em 10 anos, se você for ver a evolução do celular, ele mudou muito, e mudou para melhor. A gente hoje está com uma, né, tá com uma qualidade de vida, no sentido de tecnológico, muito boa. Então, as pessoas mudam, as situações mudam, né? Então, não ficar engessado naquilo que eu vivi, naquilo que a minha experiência foi, e foi muito importante para mim. Mas e hoje? Será que cabe, né? Aquilo que eu vivi há 5 anos atrás, aquilo que eu vivi há 10 anos atrás, ou até aquilo que eu vivi há 4 anos atrás, porque a pandemia veio e mudou muita coisa, né? Então, aquilo que eu vivi há 3 anos atrás, será que cabe hoje? Né? Então, é de construção. E não ter medo, gente. A gente não está pronto. E eu vou arriscar dizer que daqui a 10 anos a gente vai ter essa mesma conversa e a gente não vai estar pronto. O ser humano é complexo, mas a disposição em ouvir, a disposição em querer, isso sim vale, isso é um divisor de águas. Não adianta a gente falar para os líderes, olha, vamos seguir a receita do bolo. Não adianta se você não tem disposição. Se você dentro de você se fala assim, ai, mas quando eu comecei não era assim. Né? Tá, quando você começou não era assim. E que bom que mudou. A vida muda, é evolução. Né? O tratamento do câncer há 10 anos atrás, ele é totalmente diferente de hoje. E que bom, né, que está mudando. Então, um câncer de mama, antigamente, a mortalidade dele era muito maior. Hoje já não tanto. Então, uma mulher que hoje é diagnosticada com câncer de mama, a expectativa de vida dela, a expectativa ai, me fugiu a palavra, mas acabar com a doença é muito maior do que há 10, 20 anos atrás. E que bom, que bom. Então, claro que nossos comportamentos, a nossa visão de mundo, ela vai mudando e ela vai sendo construída. Né? Não tem como eu falar com a geração. O que acontece bastante também, os líderes, de geração, uma crise de geração. Né? Então, os líderes que já são um pouco mais velhos, eles não conseguem lidar com essa geração nova que está vindo. Então, por quê? Porque a gente às vezes fica muito agarrado, muito apegado, não, as minhas experiências, aquilo que eu aprendi. Sim, aquilo que você aprendeu é muito importante, mas aquilo que o outro está aprendendo também é. A vida dele, a visão de vida dele também é importante. Adorei essa sua analogia de construção de que nós não estamos prontos e nunca estaremos. Gente, a gente é humano! Uhum, Melhores humanos em formação. Espero, né? E a gente sempre espera. E a gente está chegando no finalzinho, mas para trazer aí um desfecho de tudo que você falou, essa disposição de querer ouvir o outro é extremamente importante, né? Ter coragem para as conversas difíceis, né? Tá faltando isso cada uhum, vez mais, porque é aí que a gente consegue entender quem pensa diferente da gente. Eu sempre falo sobre isso. E tem uma coisa que me provoca muita reflexão de que, poxa, se a gente tem uma liderança humanizada e uma liderança mecanizada, né, esse modo automático que a gente vê de meta, resultado e produtividade alta e tal, que adoece as pessoas, porque não adianta a gente achar que a gente está sendo extremamente assertivo e está atingindo todas as metas que tem pessoas morrendo pelo caminho, que a gente tá uhum, ajudando, fazendo mal para alguém ali no meio do caminho. E a gente precisa ter consciência disso, né? Então, desenvolver esse equilíbrio, esse balanço entre bem-estar e entre alta performance é desenvolver, né, inteligência emocional, é desenvolver como que a gente consegue fazer um balanço entre as duas energias, né, as energias femininas, as energias masculinas. Eu gosto uhum, muito de trazer um aspecto nos nossos treinamentos que ajuda muito nesses exemplos de pessoas muito pragmáticas e outras pessoas que têm um jeito muito mais emotivo, mais contextual. A partir do momento que a gente não aponta, você está errado nisso, está errado naquilo, né? Na questão muito de um modelo de liderança antigo, de chefe, né? Mas sim de ser inspiração, de ouvir, de entender o outro. Existem outras maneiras, e uma maneira que eu gosto muito de trabalhar olha, a energia masculina, né? E a gente precisa ter os dois, um líder, né? Uma pessoa da equipe, todo mundo precisa ter os dois. uhum, A uhum, energia masculina, ela se apresenta nessa assertividade, ela se apresenta nessa vontade de buscar o próximo step, né? De alcançar a próxima meta. uhum, E ela está muito presente dentro de como a gente trabalha as nossas hard skills.
Da mesma Uhum. maneira, a energia feminina, ela está muito presente de como a gente usa, ela é as nossas soft skills, né? Ela é realmente esse acolher, o trazer para perto, né? Deixa eu ver Uhum. como eu me sinto, né? Primeiro olha para dentro, depois olha para fora, né? E a gente precisa dessa ambidestria. Ser um líder Uhum. humanizado que sai desse automático, ele automaticamente faz esse balanço, esse equilíbrio, né? Entre esse feminino e entre esse masculino. E é isso que a gente precisa cada vez mais desenvolver, e é uma forma das pessoas tomarem consciência do quanto está faltando para elas realmente buscarem esse aspecto da inteligência emocional que está faltando em muita gente. E às vezes até falta a energia masculina, tá? Muitas vezes eu encontro equipes onde tem tantas ideias, né, tanta coisa acontecendo, mas não consegue concretizar algo, né? E realmente está faltando trazer esse aspecto. Então, como é que está o equilíbrio disso nas equipes? Como é que a gente melhora esse balanço? E a gente precisa lembrar que a gente está aqui para aprender, né? A aprender sempre, né? O lifelong learning, e é sobre pessoas, né? Eu acho que se a gente trouxer isso para a vida, sempre vai ser muito rico. E quero te agradecer demais, né, por tudo que você trouxe até aqui, Nath. Eu acho que é sempre um novo aprendizado, novas caixinhas que abrem na minha cabeça que eu vou carregar por muito tempo, que eu vou lembrar, né, que foi a Nath que me contou. E que bom que agora está gravado, que é possível compartilhar essas conversas com tantas pessoas. Espero que inspirem vocês que estão ouvindo a gente, que tragam novos insights de como desenvolver essa liderança humanizada. A gente no Open consegue te ajudar, precisou me chama, né? E eu gostaria, né, de quem está ouvindo a gente também, se quiser fazer parte do Open the Doors, a gente também tem uma comunidade dentro do nosso site, openthedoors.com.br. Você preenche o formulário e consegue fazer parte da nossa comunidade também. Nath, aonde as pessoas te encontram, né? E, por favor, deixa a sua mensagem final para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, gente, vocês me encontram no LinkedIn, né? Tá como Natália Antônia da Silva, tá o meu nome completo e tá lá marcado também na chamada que a Michelle fez. Então, por favor, se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem papear, eu adoro papear. Então, podem entrar em contato comigo e eu acho que o que a Michelle falou é muito importante. Peçam ajuda, né? E às vezes nem ajuda, às vezes é uma troca de ideia. Então, quando você chama alguém, chama, né, uma equipe como a Michelle, que está aí, que tem experiência, fala, vamos papear, né? É, abre muitas portas, te clareia em muitas coisas. Então, é o que a gente tem falado. Gente, não tenham medo. Né? O que eu vejo é muito sofrimento dentro das empresas, porque é algo que você tem que ter, você tem que ter e você tem que ter. Né? E às vezes ninguém ensina para você como que tem que ter. E a gente fica procurando a fórmula do bolo, porque é mais fácil, né? É menos angustiante. Mas ninguém tem que ter nada. A gente vai desenvolvendo. Então não tenham medo. Não tenham medo da equipe que está diante de vocês. Não tenham medo de vocês. Né? Entre nesse mundo que é o subjetivo, o que vocês pensam, o que vocês querem, quais são os seus valores, o que dentro de uma equipe você é irredutível, que você não muda, e o que pode ser flexível. Não tenham medo, né? E tem que ter, sim, e a gente corre atrás. A gente corre atrás. Nós humanos, nós somos craques nisso. Olha o quanto de evolução, né, que a gente teve. A gente dominou o fogo, a gente fez roda. Olha onde nós estamos. Então, assim, a gente não sabia de nada e a gente foi conquistando. Então, para uma liderança empática e acolhedora, não tenham medo, tá? Não fiquem desesperados. Poxa, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei que caminho é esse. Busquem ajuda e olhem para dentro de si, né? Se cuidem, né? Tenham autocuidado. E o autocuidado é de pensar mesmo, poxa, eu estou adoecendo, qual é o meu limite, que caminho que eu devo tomar, que pessoas que eu devo encontrar, pessoas que eu tenho que parar de encontrar, né? E aí dentro da minha equipe, que é o, como a Michelle disse, né? Não tá ali só para desenvolver pessoas, tem metas, tem outras coisas para fazer, né? Tem outras demandas. Né? Então, até que ponto eu também. Porque muitas vezes a gente fala sobre acolher as pessoas, e aí a gente fica também naquela dúvida: até que ponto eu acolho?
e até que ponto eu abro mão. Acolher sempre, acolher eternamente, né? O acolher também é abrir a mão, porque nós estamos lidando com um adulto, né? Então, é de você estar ali, de você estar, né, estimulando, né, inspirando, e às vezes a pessoa tem outro caminho que quer trilhar, e aí é deixar, né? Não depende só de você, né? Então, a equipe é isso, é uma equipe, né? Claro que o gestor ele vai mediar e ele vai conduzir, mas não depende só dele. Maravilhoso. Te agradecer de coração. E lembrando, né, para quem está ouvindo a gente, autocuidado muda. Então, o Uhum, autocuidado que eu tinha comigo no ano passado não é o mesmo desse ano. A gente está aí, como a Nath uhum, falou muito bem, a gente não está pronto, a gente está em construção e a gente precisa aprender sobre a gente todos os dias, né? Então, lifelong uhum, learning é importante e é assim que a gente vai desenvolvendo as nossas soft skills e para sempre, né? Porque não dá para parar. uhum. Então, gratidão a todos que ouviram a gente até aqui. Gratidão por compartilhar tanta coisa incrível, Nath. E espero nos encontrarmos sempre, né? Que possível. Presencial, por favor, numa próxima. E vamos juntos, gente. Até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada, gente.